em vosso coração. Crede em Deus e também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos um lugar, e eu irei, vos levarei para mim mesmo. Vos conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em verdade eu vos digo que eu vou para o Pai, mas aquele que crê em mim, obras maiores fará. Aleluia! Nós temos a sua presença, Espírito Santo de Deus. Oh, Santo, 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 Santo é o teu nome. Deus, nós declaramos a vitória do Senhor. Nós declaramos a presença do Senhor, Deus. Oh, aleluia. Erga suas mãos lá no alto e adore. E adore o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Se me amais verdadeiramente, guardareis os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai, Ele nos dará o Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas Ele habita em vós, estará em vós para sempre. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E se alguém me amar, serei amado por meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Declare a Ele, digno de toda honra e toda glória, Senhor. Começa a declarar, igreja. Quero te amar mais, Senhor. 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 Vai declarar, só a igreja. Quero te amar mais. Começa a declarar essa canção e deixa o Espírito Santo de Deus tocar na sua vida. Mais e mais, Senhor, porque só o Senhor é digno de todo louvor e toda adoração. Escute bem, Satanás. Você que anda rondando, você é derrotado. Continua declarando, igreja. Continua declarando forte. Declara como se fosse o último dia. E declara, e declara, e declara. Habita em meio aos louvores. Glórias e glórias a ti, Deus, digno de toda honra, de todo louvor e toda adoração. Aos que abram suas Bíblias em
no livro de Números, capítulo 13. Amém? Números, capítulo 13. Obrigado, irmão. Números, capítulo 13. Amém? Misericórdia. Glória a Deus. Essa palavra que Deus colocou no meu coração para trazer à igreja, falou muito comigo, amados. E eu espero que fale com você essa noite, assim como falou comigo. Uma palavra que fala sobre incredulidade e fé. Diga comigo, incredulidade e fé. Cutuca a pessoa que está do seu lado assim e pergunta para ela, você tem fé? O que ela respondeu? Que sim? Amém. Glória a Deus. Todos nós somos homens e mulheres de fé, amém? Amém, glória a Deus. Vamos lá. Números, capítulo 13, versículo do 1 ao 3. E diz assim: Disse o Senhor a Moisés: Envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada qual príncipe entre eles. Enviou-os Moisés no deserto de Parã, segundo o mandado do Senhor, todos aqueles que eram cabeças dos filhos de Israel. Faz uma pontezinha aí agora, amado, para o versículo 25. Amém? Ao cabo de 40 dias voltaram de espiar a terra, caminharam e vieram a Moisés e a Arão, e toda a congregação dos filhos de Israel, no deserto de Parã, a Cádiz. Deram-lhes conta a eles e a toda a congregação, e mostraram-lhes o fruto da terra. Relataram a Moisés e disseram: Fomos à terra que nos enviaste, e verdadeiramente mana, leite e mel. Diga comigo, mana, leite e mel. Este é o fruto dela. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe. Os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam na montanha. Os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então, Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: Eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com ele tinham subido disseram: Não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que havia espiado, dizendo: A terra pelo meio do qual passamos a espiar é terra que devora seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak, que são descendentes de gigantes. E éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Amém? Feche seus olhos, amado. Deus, nós te damos graça por essa palavra, Deus. Pedimos a tua unção, ó Deus, a tua revelação sobre ela, ó Pai. Que ela venha falar, ó Deus, poderosamente a cada coração aqui. Em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Quantos homens e mulheres de fé eu tenho aqui? Amém, glória a Deus. Quantos têm sonhos? Não vou pregar sobre sonhos. Amém? Que esses sonhos, irmãos, possam ser concretizados na sua vida e na minha vida também. Amém? Irmãos, nesse texto nós vemos que uma promessa do Senhor ao povo. Uma promessa que Deus falou assim, que daria a terra aos filhos de Israel. E aí, o Senhor ordenou a Moisés que enviasse 12 homens, diga comigo, 12 homens, que fosse até a terra e espiasse aquela terra, para trazer depois um relatório sobre essa terra. E desses 12 homens, 12 voltaram, e 10 trouxeram um relatório
negativo. Ora, aqueles homens conheceram a promessa do Senhor, conheceram a palavra do Senhor, e mesmo assim duvidaram da promessa do Senhor. Somente dois, diga comigo, dois, Josué e Calebe, trouxeram palavras de ânimo. E a palavra, irmão, que eu trago para você essa noite é: quantas vezes, irmão, eu e você temos escutado palavras de motivação, palavras de promessa, palavras de revelação, de cura, de libertação, e quantos de nós, ao sairmos do portão da igreja para fora, temos duvidado que elas se cumprirão em nossas vidas? Então, irmãos, a palavra que eu trago para você hoje, essa noite, fala sobre a incredulidade e a fé. Vamos repetir mais uma vez? A incredulidade e a fé. Sabe por quê, irmãos? O pastor Tony tem revelado muita palavra aqui para nós. Os outros pastores também têm revelado palavras de poder para nossas vidas. E às vezes, irmãos, com um estalar de dedos, a gente começa a duvidar, a gente começa a discordar. Eu vi uma palestra ano passado que dizia sobre remédio e droga. E o que diferencia um remédio de uma droga é a dosagem. Se você dosa demais, você acaba drogando. E se você dosa na medida certa, você cura. Você age contra a doença. Os irmãos que trabalham na saúde podem explicar melhor do que eu. E quantas vezes, irmãos, nós temos nos ingerido droga demais da incredulidade. Temos recebido palavras de Deus aqui de cura, de libertação, de restituição, de restauração. E quando nós saímos do portão para fora, somos tomados de uma incredulidade. E nós vimos, irmãos, que a incredulidade, ela fecha os céus sobre a vida de quem não crê. Amém? A palavra que eu trago aqui hoje, irmãos, é uma palavra de motivação, é uma palavra de exortação, que leva-nos a imaginar isso, a refletir sobre isso. O que nós temos escutado dentro da casa do Senhor? Temos acreditado realmente naquilo que Deus tem nos prometido? Ou nós temos sido que nem esses 10 espias, que conheceram a promessa do Senhor, que conheceram a glória do Senhor, e no momento que eram para trazer uma palavra de motivação, eles inflamaram o povo. Amém, irmãos? Amém ou não amém? Glória a Deus. Irmãos, eu queria compartilhar com vocês essa palavra que Deus trouxe ao meu coração. E algumas qualidades, ou melhor, alguns defeitos da pessoa incrédula. Quantos homens de fé eu tenho aqui? Amém? No final vou perguntar de novo. Quantos homens de fé eu tenho aqui e mulheres de fé? Amém? Glória a Deus. Irmãos, a pessoa que ela é incrédula, primeiro, isso é muito forte, irmãos, falou muito comigo. Duvida da promessa de Deus. Diga comigo, duvida da promessa de Deus. Números 13, capítulo 31, 32, diz que esses homens duvidaram daquilo que Deus pregou, daquilo que Deus prometeu. Então, irmãos, para mim e para você essa noite, não duvide daquilo que Deus prometeu para a sua vida. Amém ou não amém? Vou repetir de novo, irmãos, acho que não fui bem claro. Não duvide das promessas do Senhor sobre a sua vida. Amém? Amém ou não amém? Amém, glória a Deus. Segundo, irmão, característica de uma pessoa que ela não crê nas promessas do Senhor, ela tem memória curta. Memória curta. Esses homens que foram no deserto, irmãos, eles esqueceram dos sinais que eles viram. Eles só viram o momento, eles só viram o agora. Eles têm memória curta. Vive do agora. São homens sem visão. Eu queria citar um exemplo que é bem conhecido de todos. O exemplo de Davi. Davi, quando estava diante daquela situação, o que ele perguntou? O que eu vou ganhar se eu derrubar esse incircunciso? Ou seja, o que eu vou ganhar se eu derrubar esse homem que não tem a aliança que eu tenho? Davi, irmãos, ele olhou para o benefício.
ele não olhou para o sacrifício. Amém ou não amém? E aí, irmãos, você imagina só, Davi, pequenininho, chega lá e fala: quem é esse incircunciso para afrontar o Deus do exército, os deuses do exército? E aí, irmãos, eu vejo que Davi era um homem muito esperto, muito sábio, sobre agarrar a oportunidade. Então, irmãos, que essa noite você não olhe para o desafio que você está enfrentando, que você olhe para o benefício. Amém? Amém ou não amém? Glória a Deus. Outra característica, irmãos, de uma pessoa que não tem a sua fé firmada em Deus, ele tem o foco na impossibilidade. Números 13, versículo 31, diz assim, que eles disseram: não poderemos subir contra aquele povo. Ou seja, eles olharam o momento, eles não olharam o benefício lá na frente, que se vencesse, que se dominasse aquela terra que Deus tinha prometido, eles teriam grande abundância, grandes frutos, a terra era maravilhosa, a terra era mana, leite e mel. Então, irmãos, cuidado para você não focar só na possibilidade, focar só no impossível. Que essa noite, irmão, você possa focar no possível e no impossível, porque o Deus que nós queremos é o Deus do impossível. Amém? Glória a Deus. Outra característica, irmãos, que é bem peculiar em nosso meio, nós vemos que a pessoa que ela não crê, ela contagia as outras que não creem. Esses homens que voltaram do deserto, eles começaram a inflamar o povo, começaram a contagiar o povo, falando que não poderia conquistar aquela terra. E quantas vezes, irmãos, nós estamos em algumas situações que temos amigos, parentes, pessoas que estão próximas a nós, e cada vez que você fala de um sonho, de uma promessa do Senhor, essa pessoa fala assim: não vai dar certo. Quem já passou por isso? Amém? Quem não passou por isso? Glória a Deus. Então, irmãos, temos que tomar cuidado com aquilo que contamos para as pessoas. Porque às vezes, irmãos, a incredulidade da pessoa acaba nos contagiando. Você acaba acreditando que você não vai conseguir. Mas que você, irmãos, possa ter a certeza que você vai conseguir. Você precisa ter fé, irmãos. Precisa ter fé. Amém? Outra característica, irmãos, de pessoas que não creem, ela tem um complexo de inferioridade. Diga comigo, complexo de inferioridade. Imagine só, irmãos, se Davi, por ser pequeno, além de ser pequeno, tivesse um complexo de inferioridade. Você acha que ele teria enfrentado Golias? Não teria enfrentado, né, irmãos? Você imagina um homem de 3 metros de altura, 3 ou mais metros de altura, não sei ao certo. Mas Davi, naquele momento, olhou e falou: o que eu vou ganhar se eu derrubar esse cara? Pergunta para si mesmo, irmão, o que eu vou ganhar se eu vencer essa dificuldade? Eu não sei o jeito que você chegou aqui, eu não te conheço, não sei qual é o teu problema. Eu conheço os meus problemas e da minha família. Talvez você chegou aqui sem esperança, chegou aqui sem sentido algum. Mas eu quero te falar, irmãos, que essa noite Deus tocou no meu coração quando me entregou essa palavra. E que dissesse à igreja, irmãos, que aquele que tem fé vai vencer. Que aquele que tem fé vai ficar firme, irmãos. E que Deus possa, irmãos, falar no seu coração assim como falou no meu. Amém? Diga para o seu irmão que está do seu lado aí. Fala: não tenha complexo de inferioridade. Olhe o benefício e não o sacrifício. Alguns irmãos olharam assim com a carinha, né? Falou assim: foque no benefício. Irmãos, fala com motivação. Foca no benefício. Não foque no sacrifício. Amém? Glória a Deus. Outra característica, irmãos, de uma pessoa que não tem fé: ele mantém o Egito dentro dele. Essa parte aqui, irmãos, foi a parte que mais falou comigo. Ele mantém o Egito dentro dele. O povo, irmãos, tinha visto a glória do Senhor, tinha visto as promessas do Senhor, e mesmo assim o povo murmurava,
murmurava. E por isso, irmãos, isso acendeu a ira do Senhor. Deus falou: até quando essa geração vai me tentar? Até quando essa geração vai duvidar daquilo que eu tenho para eles? E por isso, irmãos, eles sofreram muito. Perderam a vida no deserto. Então, irmão, cuidado. Porque talvez, irmão, quando você está diante de uma dificuldade, você começa a lembrar lá atrás: mas se eu tivesse naquele emprego, se eu tivesse aquele salário de anteriormente. Vive do passado, irmão. Quem vive de passado é museu. Você tem que focar para frente, focar em Cristo, focar em Jesus Cristo e obedecer a Deus. Amém? Glória a Deus. Amém. Aleluia. Agora eu queria compartilhar com os irmãos algumas características das pessoas que têm fé. Quantos têm fé aqui? Amém, glória a Deus. Primeira característica, irmãos, grave bem isso na sua mente. A pessoa que tem fé, irmão, ela acredita na vitória. Ela acredita na vitória, irmão. Não importa o perrengue que ela está passando, não importa a situação que ela esteja vivendo, ela acredita na vitória. Por que ela acredita na vitória? Porque quem dá a vitória é Deus. Amém? E Deus vai te dar a vitória, irmão, em nome de Jesus. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 12, Paulo diz: porque eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei em quem eu tenho crido. Não importa a dificuldade que eu esteja passando. Eu sei em quem eu tenho crido. Amém? Amém ou não amém? Glória a Deus. Segunda característica, irmãos, de uma pessoa que tem fé, ela volta a atenção para Deus. Amém? Números capítulo 14, versículo 8, Josué e Caleb disse: se o Senhor agradar de nós, se o Senhor agradar de nós. Eles não focaram no problema, irmão. Eles não focaram no gigante, eles não focaram naquela cidade fortificada. Eles não focaram nisso. Eles focaram: se o Senhor se agradar de nós. Diga comigo: se o Senhor se agradar de mim, Ele me dará a vitória. Amém? Glória a Deus. Outra característica, irmão, de quem tem fé, de quem coloca a sua visão no Senhor, ele depende de Deus. Amém? Ele depende de Deus. Em Números 14, versículo 8, a parte B, Josué e Caleb continuam a dizer: então nos porá nessa terra e nos dará a terra que mana a leite e mel. Quantos creem que Deus tem promessa para a sua vida? Pergunta que eu te faço essa noite: você está na dependência de Deus? Amém? Está na dependência mesmo de Deus? Amém. Quando estamos na dependência de Deus, amado, nós somos pequenos. E esse é o sentimento que eu e você temos que ter. Somos pequenos diante de Deus, mas é Deus que nos justifica. É Deus que nos coloca diante das situações. É Deus que nos dá a vitória. Amém? Amém ou não amém? Glória a Deus. Outra característica, irmãos, de quem tem fé, ele obedece a Deus. Diga comigo: eu preciso obedecer a Deus. Em Números capítulo 14, versículo 9, diante daquela situação que os 10 homens estavam inflamando toda a congregação, todas as pessoas daquele povo, Josué e Caleb, eles exortaram aquelas pessoas à obediência. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor. Nós precisamos obedecer ao Senhor, amado. Precisamos obedecer ao Senhor, ficar na dependência dEle. Quantas vezes, amado, os pregadores falam coisas aqui: faça isso, faça aquilo, que Deus vai te dar isso, que Deus vai te dar aquilo. E você, quando vira as costas, faz totalmente ao contrário. Nós devemos ser homens sensatos, amados. Tudo que nós escutamos, nós temos que colocar em prática. Senão nós se tornamos homens e mulheres insensatos.
Precisamos obedecer a Deus, amados. Obedecer a Deus. Amém? Glória a Deus. Outra característica, amado, de um crente, de um homem que tem fé, ele não é dominado pelo medo. Amém? Ele não se deixa dominar pelo medo. Números capítulo 14, versículo 9 diz que Josué e Caleb, diante daquela situação, em vez de eles ficarem com medo, eles animaram o povo. Na hora que o povo começou a falar, os 10 começaram a falar, não vai dar certo. Josué e Caleb disse assim, eia, parou, a gente vai vencer, aquela terra é nossa. Então, irmãos, nunca deixe ninguém te falar que você não vai conseguir. Você vai conseguir. Você vai conseguir. Mas você precisa, irmãos, não ficar com medo. O medo, irmãos, ele nos leva à incredulidade. E cada vez que você sente medo, amado, o inimigo percebe que você está com medo. E aí ele trabalha para te colocar mais medo ainda. Amém? Glória a Deus. Outra característica, amado, de uma pessoa que tem fé. As adversidades não são elementos da derrota. Nós precisamos entender, amado, que a vida é feita de batalhas e de guerras. Nem sempre nós vamos vencer. Mas nós temos que focar, irmãos, no Deus dos exércitos, no Deus que nos dará a vitória, se ficarmos firmes. Mais uma vez, irmãos, Davi, diante daquela situação, ele não ficou focando no momento. Ele não ficou focando naquela adversidade momentânea. Ele focou no benefício. E é isso que eu quero trazer para você essa noite. Talvez você perdeu uma batalha, mas você não perdeu a guerra. Amém ou não amém? Vou repetir, que eu acho que vocês não entenderam. Talvez você perdeu uma batalha, mas você não perdeu a guerra. Amém ou não amém? Glória a Deus. Amém. Outra característica, amado, de uma pessoa que tem fé, ela confia na companhia do Senhor. Amém? Diga comigo, eu confio na companhia do Senhor. Glória a Deus. Josué e Caleb, irmãos, eles saíram daquele momento confiantes, irmãos, que Deus era com ele. E tanto que Deus honrou eles, amados, que naquele momento, todos os que duvidaram, os 10 homens foram consumidos. Deus matou na hora. E os únicos que foram livrados foi Josué e Caleb. Então, irmão, confie na companhia do Senhor. Confie na companhia do Senhor. Amém? Outra característica, amado. E a última característica de uma pessoa que tem fé. Ele crê que em Deus a vitória está garantida. Amém? Ele crê que em Deus a vitória está garantida. Isso é muito forte, amados. Números 14, versículo 30. O Senhor diz que o povo não entraria na terra prometida, salvado apenas por Josué e Caleb. Somente esses 2 homens, irmãos, creram que em Deus eles iam ter aquela terra como promessa. Eu volto a te falar, amado, quantos homens de fé eu tenho aqui? E os que não levantaram a mão não têm fé? Vou perguntar de novo, quantos homens e mulheres de fé eu tenho aqui? Amém? Glória a Deus. Diga para a pessoa que está do seu lado, você precisa crer. Você precisa crer que em Deus a sua vitória está mais que garantida. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, essa palavra foi muito forte. Falou demais ao meu coração. Eu espero que ela tenha falado no seu coração. Amém? Deus cuida daquele que nele crê. Em Números 14, versículo 10, está escrito que toda a congregação queria apedrejar Josué e Caleb,
porém a glória do Senhor apareceu para defendê-los. A pessoa de fé pode contar com a proteção de Deus em meio às diversidades da vida. Porém, os incrédulos não poderão desfrutar das bênçãos do Senhor em sua vida, nem entrarão na cidade celestial. Eu queria concluir essa palavra no seu coração, amado. Queria que você se colocasse de pé. Quantos aqui Deus falou essa noite? Glória a Deus. Queria que você fechasse seus olhos neste momento. Uma palavra breve, irmãos, porém, de uma força, de um mover tremendo. A incredulidade, irmãos, ela fecha o céu, mas a fé faz a promessa se tornar um juramento. Vou repetir, amados. A incredulidade fecha o céu, mas a fé faz a promessa se tornar juramento. Eu creio nessa palavra, irmãos. Eu creio nessa palavra. Eu queria dizer a você que você recebesse mais a fé quando os pastores pregassem aqui, que vocês aumentassem mais a sua fé e diminuíssem a incredulidade, porque nós temos visto, irmãos, pessoas sendo curadas, pessoas sendo transformadas, pessoas sendo libertas, mas às vezes, irmãos, a gente se esquece isso, com 5 minutinhos a gente sai daqui e esquece. A gente, irmãos, a gente só pensa que isso aconteceu no passado, que o Deus que abriu o mar vermelho está lá no passado, mas não, irmão, o Deus que abriu o mar vermelho é o mesmo de hoje, é o mesmo que está presente na nossa igreja, é o mesmo que habita em mim, é o mesmo que habita em você. E nós, às vezes, irmãos, a gente acha que isso só está na Bíblia, foi um passado, foi aquilo que aconteceu. Mas, irmãos, Deus é poderoso, Deus é o mesmo Deus da palavra. E eu queria, irmãos, que você agora fechasse seus olhos, irmãos, e começasse a meditar naquilo que nós vimos essa noite. Será que eu tenho sido um homem de fé? Ou eu tenho duvidado da palavra? Será que eu tenho sido um homem de fé mesmo? Faça essa autoanálise em você, irmão. Às vezes a gente acha que isso só aconteceu nas pessoas do passado, das pessoas da Bíblia. Mas a gente se esquece da presença de Deus. Irmãos, que isso possa queimar no seu coração assim como queimou no meu. O quanto, irmãos, eu tenho que entender, irmãos, que às vezes eu tenho sido tão incrédulo. Às vezes eu acho que o pastor fala aqui na frente aqui, e aquela palavra não é para mim. Nós temos que receber essa bênção, irmãos. E através dessa bênção se estender aos nossos familiares, aos nossos empregos, à nossa vizinhança, às nossas células. O Deus de ontem é o mesmo Deus de hoje, irmãos. Amém? Amém. Glória a Deus, vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, ó Deus. Nós te agradecemos por essa palavra, Pai, que foi viva, que é eficaz e favorável, Deus, para exortar, para motivar. Deus, aumente em nós a fé, Deus. Diminua a incredulidade dos nossos corações, para que nós possamos, ó Deus, ver a Tua presença, ver a Tua glória manifesta sobre este lugar, para que nós possamos, ó Deus, ver a Tua glória sobre as nossas vidas. Deus, que a cada dia, Pai, nós possamos experimentar algo diferente do Senhor. Ó Deus, sair da mesmice. Em nome de Jesus, ó Deus.
Em nome de Jesus, ó Deus, nos faça homens e mulheres de fé essa noite. Aumente a nossa fé. Aumente a nossa fé. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, amado?